Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. E a gente fala sobre cultura e o Dia Municipal dos Blocos Tradicionais. Essa importante manifestação cultural do nosso estado. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Nielson Menezes, que é presidente do Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo. Seja muito bem-vindo ao Café com Notícias aqui na TV Assembleia, Nielson. E assim, a gente sabe que os blocos tradicionais são essa manifestação cultural, né? Sim. Que encanta, seja no Carnaval, sim, também no São João, não é? Uhum. Já é muito comum a presença dos blocos tradicionais, que geralmente é uma característica do Carnaval maranhense. Sim. Porém, é um ano inteiro de trabalho, de muitas presenças importantes, ilustres, né? Nos eventos da cidade, do estado, pelo Brasil afora. Então, gente, bom dia. É satisfação enorme poder estar aqui na TV Assembleia, falando daquilo que a gente gosta, né? Que é a cultura popular, em especial esse segmento nosso, que são os blocos tradicionais, né? Então, os blocos tradicionais estão na iminência de completar 100 anos de existência. Então, tem toda uma ancestralidade, né? Por trás, dentro dos blocos tradicionais, a importância dos blocos tradicionais para nossas comunidades que fazem, né, a cultura popular do Maranhão. E essa satisfação é enorme, poder ter essa oportunidade de estar falando, divulgando essa data tão importante para nós, que é o dia 8 de maio, Dia Municipal do Bloco Tradicional. Olha que nosso objetivo não é só ficar no dia municipal, queremos que esse dia seja o dia estadual. E, quem sabe, que é o nosso grande objetivo, nosso grande sonho. Esse reconhecimento, né? Reconhecimento como patrimônio, como imaterial da cultura do Brasil. Esse é a nossa grande luta no momento, né? Nós que fazemos o bloco tradicionais. Agora, Nilson, você me diz que são quase 100 anos de tradição desses blocos que encantam as festividades, a cultura popular maranhense. Agora, essa lei, ela é de 2006. Lei de 2006. Uma lei municipal. Lei municipal. E aí foi uma conquista de vocês, Sim, que se organizaram, né? Buscaram um representante que pudesse, né, fazer esse reconhecimento. Tá, a lei 4.698 de 2006, de autoria do então vereador Gutenberg. E a lei ela é bem objetiva no sentido, né, da obrigação do poder público municipal de divulgar, promover, fomentar essa data, né? E só que nós percebemos que ao longo desse tempo pouca coisa foi feita. Então houve essa grande mobilização dos representantes de bloco tradicional para que realmente essa data seja comemorada em nossa cidade. Então essa semana, nós abrimos essa semana como a Semana do Bloco Tradicional. Então vários eventos estão acontecendo, palestras nas escolas, exposições, nas comunidades, os blocos estão se envolvendo nesse sentido de fomentar essa data. E a culminância final vai ser no dia 8, né, lá no centro da cidade, com um grande evento. E desde já aproveitar para convidar toda a comunidade para fazer parte desse evento, ir lá prestigiar os blocos tradicionais. Quantos blocos tradicionais tem na cidade? Você tem ideia de quantas pessoas, assim, na verdade blocos não dá para mensurar, né, o número de brincantes. Sim. Mas, em média, quantos blocos? Existe alguma oficialização? Eles têm que participar de alguma associação? Sim. Como é que funciona isso? Os blocos tradicionais, ao longo da história, chegamos a ter mais de 60 blocos em atividade na cidade. Hoje nós giramos em torno de 34 blocos, né, ativos, né, participando dos eventos, das apresentações durante o ano todo. Os blocos tradicionais perderam uma característica, ou ganhamos uma característica, a verdade é essa, de não ser mais só bloco, só uma entidade de carnaval. Os blocos passaram a se apresentar, a fazer sua atividade ao longo do ano todo. Então os blocos ficam se apresentando, não só mais no carnaval, mas se apresentam no São João, se apresentam no meio do ano, em exposições, em eventos, em feiras culturais, né? Então a gente ficamos felizes quando sai um bloco tradicional que sai daqui e vai para outros grandes centros urbanos. Acontece muito convite? Sim, já temos. Tem bloco tradicional que já foi para a Europa, né? Nós temos esses registros, que blocos saíram de São Luís para ir para a abertura de Copa do Mundo na França, né? Então, foi lá representar a nossa cultura. Então nós temos todo esse legado que tem que ser divulgado, tem que ser mostrado para as pessoas, porque, querendo ou não, é um segmento genuinamente de São Luís.
O bloco tradicional nasceu em São Luís, não migrou de outro local para cá, não. É genuinamente maranhense, genuinamente São Luís, não tem influência de outra manifestação de fora. Então, mas isso tem que ser traz umas valorizado. características ancestrais, da ancestralidade, do africano, Sim, do sim. indígena, é uma mistura, não é? E é isso que torna uma brincadeira única. Sim. Quem não conhece aquela batida, né? Sim, inconfundível, né? O ritmo do bloco tradicional. Ficamos felizes quando a gente fica sabendo que existem outras manifestações de bloco tradicional até fora de São Luís, né? Nós temos notícia que em Brasília tem um bloco, né, chamado Os Candangos, bloco tradicional Os Candangos, Com né? certeza tem maranhense Com lá, certeza, né? No Rio de Janeiro nós temos o bloco tradicional Os Mariocas, né? Os maranhenses que foram para o Rio e lá fundaram a Casa do Maranhão, e lá eles têm um bloco tradicional também. Já tive a oportunidade de ir lá visitá-los, é muito legal. E a gente tem esse desejo de visitar, né, essa Casa do Maranhão, o Bloco Tropicais do Ritmo, é um dos nossos desejos, de levar o Bloco Tropical do Ritmo lá para o Rio de Janeiro e visitar o Bloco Os Mariocas. Agora, uma curiosidade, Nilson, tem alguma coisa que no bloco, porque assim, cada bloco tem um enredo, Sim. né? Decide a cada ano homenagear alguma Sim. coisa, a fantasia, a indumentária ou muda Sim. ano após ano, mas tem alguma coisa que não pode mudar, que faz dele mesmo uma brincadeira tradicional? Como a senhora falou, né? Os blocos tradicionais, todo ano eles vêm com um tema, né? Tema diferente. Por exemplo, tem blocos agora que já lançaram o tema para 2026. Acabou mês passado, aí acabou o carnaval, a temporada 2025, propriamente dita do carnaval. Mas já estão trabalhando já o carnaval 2026. Então já tem blocos lançando o tema, né? Nós, Tropicais do Ritmo, vamos fazer o processo seletivo para a escolha do tema. A gente faz um processo seletivo agora ainda esse mês, e mês que vem com certeza nós iremos divulgar o tema 2026. 2025 foi o que vocês cantaram? O nosso tema 2025 foi Casumbar, Ah, que na lindo. trupeada do nosso carnaval. Esse foi o nosso tema que nós desenvolvemos na temporada do carnaval 2025. E já estamos pensando na escolha do tema para 2026. Então é muito constante, né? Então a gente não para. Eu sempre falo que são 10 meses de trabalho que nós fazemos para que o bloco esteja no auge, digamos, no nosso apogeu de todo o nosso trabalho, que é o desfile na passarela do samba, que é o nosso grande dia, né? Ali que a gente é julgado, ali que a gente é avaliado, nossa música, nosso tema, nossa fantasia, o nosso desfile. Então tudo ali é julgado naquele momento. Esse sentimento de competição move também, anima, né? Tem a torcida organizada, mas também tem os desafios. Sim. Quais são os maiores desafios dos blocos Os tradicionais? desafios que eu defendo muito, né? Eu estou há pouco tempo em bloco tradicional. Estou há 15 anos no bloco tradicional Tropicais do Ritmo, né? Aliás, 19 anos que nós vamos fazer, né? Eu sou convidado a participar desde o início, mas assumimos, a partir do ano de 2010, que nós realmente assumimos a condição de ser dirigente do bloco. E a partir do ano de 2014 nós assumimos, né, como mandatário do bloco, como presidente. Mas já tem né? 10 anos de história, né? Então, Fora as anteriores. Então existem alguns elementos do bloco, eu sou muito conservador nesse sentido, né? Porque eu já discuti que para que um bloco seja reconhecido, uma manifestação seja reconhecida como patrimônio material, digamos que seja a manutenção da sua tradição ao longo do tempo. Então existem alguns elementos do bloco tradicional que hoje eu não consigo ver um bloco sem esses elementos. Um bloco tradicional sem chapéu, Por exemplo, sem manta, sem bota. Né? Que a gente veja, quando a gente olha um bloco tradicional, a gente vê bloco tradicional naquela fantasia. Tá? Então, é uma crítica que eu faço a alguns outros co-irmãos, quando eles tiram alguns elementos essenciais do bloco tradicional. Quando a gente olha um bloco, isso ali é um bloco tradicional, não é uma escola de samba, não é uma ala de escola de samba, é um bloco tradicional. Exato. Quando exatamente a gente olha as características de um bloco tradicional numa indumentária de um bloco. é normal quando a sociedade ela vai mudando ao longo Sim. do tempo e algumas coisas também mudam junto Sim, com elas, sim, mas a assim, no evolução. caso dos blocos tradicionais, é algo que vocês fazem questão de preservar, não é? A nossa identidade. A identidade do bloco. Há tempos atrás, há muito tempo atrás, quando eu comecei a ver bloco tradicional, quando eu comecei a gostar de bloco tradicional, os blocos tinham uns tambores grandes, tambores de 1,5 metro de altura,
né? Hoje os blocos reduziram, os tambores reduziram para 70, 80, 90 centímetros de altura. Mas isso é uma característica que foi mudando, né? Foi mudando. E alguns dos elementos foram inseridos nos blocos tradicionais. E nós somos muito conservadores nesse sentido, de a gente manter essa originalidade dos nossos instrumentos, que é uma batida única, né? Que os instrumentos sejam feitos artesanalmente como eram feitos. Já se tentou industrializar os instrumentos dos blocos tradicionais, não deu certo. Mas não tem jeito, né? É bom que você também preserva toda uma cadeia produtiva que também faz parte dessa brincadeira. Agora, Nielson, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta aqui com o Café com Notícias e essa conversa maravilhosa sobre o dia 8 de maio, quando se comemora, não é, o Dia Municipal dos Blocos Tradicionais. A gente volta, não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias e eu, Márcia Carvalho, converso com o Nielson Menezes, que é presidente do Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo. Aqui no intervalo a gente estava falando sobre o motivo de 8 de maio ser o Dia Municipal dos Blocos Tradicionais. Conta pra gente, Nielson. Pode acontecer essa curiosidade. Por que o dia 8 de maio, né? Então, o dia 8 de maio é a data de aniversário do mestre Valmir Moraes. Valmir Moraes foi um grande incentivador da cultura popular do Maranhão, né, em vários segmentos, mas especificamente bloco tradicional. Ele é fundador do bloco tradicional Os Foliões, né? Então, o mestre Valmir tem todo um legado que foi deixado ao longo da história dentro dos blocos tradicionais. Então, essa data, 8 de maio, escolhida, né, pela lei, né, que já foi citada aqui, a Lei 4.698 de 2006, ela faz alusão exatamente à data de aniversário do mestre Valmir, já falecido, né, e deixou todo esse legado. Então, essa é a responsabilidade que nós estamos à frente hoje dos blocos tradicionais, de manter esse legado que foi deixado por esses grandes mestres que já passaram pelos blocos tradicionais, que aqui podemos citar, né, o mestre Valmir, Paulo Salaia, né, recentemente, 2 anos de falecido, grande mestre dos blocos tradicionais, né, fundador do Bloco Esferas, já viajou várias cidades do Brasil levando esse nosso segmento tão importante, que nós gostamos tanto, né? Eu sempre falo assim, né, que eu não sou apaixonado pelo bloco tradicional, porque apaixonado é o nome de um outro bloco, que é co-irmão nosso. Eu digo que eu sou fascinado pelo bloco tradicional. Tem disputa entre os blocos, assim, uma disputa saudável, uma concorrência saudável? Tem isso? Tem aquela... Tem, sim. Antigamente dizia que os grupos de Bumba Meu Boi, eles tinham uma rixa, né? Sim. Que aí se encontravam e duelavam ali entre os cantadores e aí resolvia o problema. Eu quero saber se nos blocos tradicionais... Tem sim. Mas é saudável, né? Saudável. A gente até tenta, a gente tem essa responsabilidade dentro dos nossos blocos, principalmente para essa nova geração, para esses jovens que estão dentro do bloco, que a competição ela existe, não pode ter rivalidade. Tá? Não pode ter violência, ultrapassar limites, né? Deixa então, o único limite para ultrapassar é o limite de se apresentar fora de São Luís. Sim, a gente sempre focamos muito nisso, né? O Bloco Tropical do Ritmo, quando ele surgiu, lá no São Cristóvão, no ano de 2006, né? Exatamente no ano que surgiu a lei, né? Inicialmente eu não acreditei que o bloco pudesse vingar. Eu não acreditando que os criadores do bloco, a quem a gente agradece muito, a família Marques Araújo, lá no bairro São Cristóvão. Por ser muito próximo da família, quando eles me convidaram, eu não acreditei. Disse, cara, não vai dar certo. Bloco tradicional do São Cristóvão. Aí tá aí hoje, dirigindo, né? E o bloco surgiu, né, dessa forma. É tanto que o nosso lema é nossos sonhos serão verdades, né? Talvez seja por isso que eu chamei eles de sonhadores. Vocês são sonhadores, cara. Não vai dar certo o bloco tradicional aqui no bairro São Cristóvão. Nós não temos um centro cultural, não temos uma praça, né? Então ficou difícil, mas nós lutamos contra as diversidades. Porque hoje, quando se fala em bloco tradicional, remete-se logo à questão de centro da cidade, liberdade. Surgiram mais ou menos os primeiros blocos, né? Aí quando fala bloco no São Cristóvão, né? Aí quando a gente é anunciado na passarela do samba, vem lá do São Cristóvão. Poxa, esse bloco do São Cristóvão. Mas hoje, os blocos tradicionais, eles estão em todas as regiões de São Luís, né? E fazem trabalhos de excelência, né?
Eu posso até citar muito aqui hoje o bloco Cambalacho, lá do Anjo da Guarda, que faz um trabalho maravilhoso lá no bairro, né? Tem o bloco Os Guerreiros lá na Liberdade, que tem todo um trabalho feito com crianças, jovens e adolescentes, né? Então, são trabalhos que a gente tem que enaltecer. Blocos apaixonados lá no Quatrac, que também é muito organizado, um bloco poderosíssimo, né? O legal da cultura popular é isso, não é? Na medida que a cidade cresce, Exato. a cultura popular se espalha. Começa ali pelo centro, mas Sim. os anos vão passando e as pessoas vão mudando de lugar, de bairro e vão levando aquilo que elas trazem no coração. Por falar em coração, qual é o teu sentimento? Você falou aqui sobre a entrada na passarela e teu olho brilhou. O que vocês sentem quando vocês conseguem atravessar aquele percurso todo? É dever cumprido ou o que mais vocês sentem? Então, esse ano que é muito trabalho, como eu falei, é quase 10 meses de trabalho. E aquele momento ali da entrada na passarela, quando a gente olha o bloco ali na concentração, que a gente vê todo o nosso trabalho ali, né? Todo a gente, poxa, sentimento é de dever cumprido. O resultado depois do desfile, as notas que serão dadas pelos jurados, eles são subjetivos aos jurados. Mas a nossa nota que nós damos para todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos ali é fantástico, envolver tanta gente que é envolvida, né, nesse trabalho, nesse contexto. Para aqueles 20 minutos de passarela ali, para a gente é o apogeu, é o auge, né? E economicamente move muito aquela Sim, comunidade, sim. né? O costureiro é do bairro, não é? O percussionista, o artesão que melhora um instrumento, todo mundo é ali da comunidade e acaba que a verba, o recurso Sim. é investido ali na comunidade, o dinheiro circula ali, não é? Eu não vou falar aqui em cifras, né, que senão é capaz da pessoa Não, se a gente assustarem, né? porque eu acho que tem muito de coletividade, né? As pessoas acabam se ajudando para que esses sonhos se realizem. Nós temos uma característica também própria lá no São Cristóvão, no nosso bloco Tropicais do Ritmo, que nós sentimos orgulho que nós fazemos as nossas indumentárias. Todo mundo participa. Não né? rola um apoiozinho extra? Buscamos esse apoio. A verdade é essa. A gente começa, porque se a gente for depender só dos nossos cachês de apresentação, a gente não consegue fazer. É uma ideia, a gente gasta 3 vezes mais do que a gente arrecada. Como a gente conseguimos isso? É com a contribuição, com a participação, é fazendo com eventos, amor, né? Com amor, né? Com sacrifício, resiliência, com resiliência, né? Com perseverança. Tá? Mas que a gente consegue, porque a gente gera, como você falou, toda uma cadeia produtiva. Tá? Bloco Tropicais do Ritmo, a gente começa com a escolha do tema. Então a gente faz um processo seletivo mesmo, a pessoa se inscreve, vão lá, apresentam suas propostas, é julgado por uma banca, que eu até brinco, espero que o pessoal da igreja não brigue comigo, mas eu chamo até de conclave. Que as pessoas que vão julgar os temas, né, nós trancamos eles numa sala. Olha, vocês vão sair daí só quando o tema estiver definido. Eles ficam presos. Para mostrar a seriedade do negócio. Aí né? quando eles vêm, anunciam qual é o tema vencedor. Partindo daí do tema, aí nós passamos para a concepção de uma fantasia. Aí é colocado o tema para o carnavalesco, né? Que o nosso carnavalesco atual é Darlan Oliveira, a quem eu quero mandar um abraço muito grande para ele, nosso grande carnavalesco. Ele faz a concepção de uma fantasia. Aí caímos em produção da fantasia. Depois disso, passa para os compositores. Os compositores vão fazer o samba tema daquela fantasia. Passando, a gente faz a montagem da nossa harmonia, que são em torno de 6 músicos. Né? Passa pela costureira, passa pelos aderecistas, tem o sapateiro, o ferreiro. É toda uma cadeia produtiva que gira em torno de um bloco tradicional. Nós geramos renda, geramos emprego. Nossa, porque todos legal. são remunerados, né, pelo bloco. Todos são remunerados. E é bonito ver você falando aqui, muita gente não consegue perceber porque ele está um pouquinho longe, mas assim, ele está super emocionado, né? Falando desse trabalho bonito que eles vêm desenvolvendo há 19 anos, né? O bloco 19 anos. 19 anos, e é muito amor, porque a cultura popular é isso, é algo que vem ali, é genuinamente dentro, é o povo, não é, que se mobiliza para fazer essa festa maravilhosa acontecer. Agora me fala de novo da programação, Nielson, do dia 8 de maio, onde que vai ser esse encontro, o que né, o público pode esperar, né, dessa festa.
Dia 8 de maio, né, já começamos essa semana, a semana do Bloco Tradicional, né, isso a gente está divulgando já essa data. Então, dia 8 de maio vai ser a culminância, vai ser lá na Rua Portugal, onde nós ocuparemos toda a Rua Portugal com a exposição dos blocos tradicionais, com suas fantasias, né, seus elementos. Concomitante, acontecerá palestras e seminários lá no auditório da Secult, né? E também, nesse mesmo dia, acontecerá o lançamento do livro, né, da tese de doutorado do professor Euclides, né? Também acontecerá tudo nesse dia, né? A partir de 1h da tarde. A partir de 1h é festa para todo lado. Sim. E às 18 horas nós teremos uma grande batucada, né? Lá no Canto da Cultura, ali no Projeto Reviver, né? Onde cantaremos, né? E batucaremos os grandes clássicos dos blocos tradicionais, as músicas que fizeram história nos blocos tradicionais. Desde o primeiro, que foi os Vira-Latas, né? Primeiro bloco tradicional, que nós temos esse registro, né? Porque tem alguns pesquisadores que falam que antes dos Vira-Latas teve outros blocos, mas nós não temos esse registro. Nós temos registro que no final dos anos de 1920, 28, 30, surgiu o primeiro bloco, que foi os Vira-Latas. Tem foto, tem registro, tem tudo. Então nós temos o Vira-Lata como o patriarca dos blocos tradicionais. Então, nesse dia nós cantaremos desde os blocos, desde o Vira-Latas até o momento contemporâneo dos blocos atuais, dos grandes clássicos, né, músicas, o bloco tradicional, as músicas dos blocos tradicionais, tem muita poesia, são lindas músicas que falam de tudo, né, falam da nossa história, falam das nossas personalidades, né, falam da nossa maranhensidade. Né, isso a gente é uma das coisas que eu foco muito, que nós temos, e nós gostamos de cantar, nós, Tropicais do Ritmos, gostamos de cantar a nossa gente, nosso povo, a nossa cultura, a nossa história. É uma marca nossa. É isso que faz dessa brincadeira, né? Sim. Algo que é muito importante, muito positivo para o nosso estado. Nielson, eu queria te agradecer a sua participação no Café com Notícias. Desejar tudo de bom para os blocos tradicionais. Parabéns desde já, né, pelo dia 8 de maio. Fica a dica aí para o poder público, não é? De repente se tornar um dia estadual também. Dia estadual. Para que ganhe mais visibilidade. Sim. Dessa grande festa genuína maranhense, sim, com os ritmos locais, com batuque inesquecível. Eu quero muito agradecer, Márcia, obrigado mesmo, agradecer toda a produção da TV Assembleia pelo convite que nos foi feito, né? Mais uma vez, volto a dizer, é muito importante de ter essa oportunidade de estar falando da nossa cultura, falando do nosso segmento. E aí convidamos a população em geral, convidamos as escolas, levem seus alunos lá dia 8 para conhecer um pouquinho de bloco tradicional, conhecer essa nossa cultura popular maranhense tão rica, que nós não temos que estar importando, que não é cultura, que não é nossa. Tem que valorizar, né? E aproximar essas gerações mais recentes dessas brincadeiras também implica que a brincadeira no futuro vai ser mantida. Eu posso até, tem que estar no final da entrevista, né? Mas eu quero citar, esse ano eu tive assim, uma alegria imensa. Nós estávamos nos apresentando lá no Laborarte, né? Na segunda-feira de carnaval. O Bloco Tropical estava se apresentando quando uma pessoa chegou para mim e perguntou o que ela faria para poder brincar no bloco. Você quer brincar realmente no bloco? Compareça amanhã no nosso barracão. Eu acreditei que essa pessoa não iria. Quando deu 8 horas da manhã, a pessoa bateu lá no nosso barracão, querendo participar do bloco. Depois agora, nós chamamos uma semana para o desfile. O que tu quer tocar? Eu não quero tocar esse tambor aí, que nós chamamos de contratempo. Já tocou? Não, nunca toquei. Chamei o integrante do bloco, vem cá, ensina essa moça a tocar esse contratempo aí. Ensina esse tambor. Ela ficou o dia todo treinando. Com 2 dias já participou do ensaio oficial. Esteve na passarela, levou a família toda e saiu maravilhado e disse que não sai mais do bloco. Olha aí, gente, uma linda história. Obrigada mais uma vez pela presença. Estamos aqui à disposição. Puxa, né? Também. Agradeço a vocês também pela audiência e o Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até nosso próximo encontro.